Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo, faremos a correção e comentários das atividades da semana 1 do PET volume 5. Leia o texto a seguir e responda. 84% dos brasileiros buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço consegue, revela a pesquisa. Levantamento realizado pelo IBOPE e encomendada pela Bayer apresenta raio-x dos hábitos de autocuidado dos brasileiros e mostra que a pandemia fez com que 25% das pessoas deixassem a atividade física de lado. Ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. Esses são os principais sinônimos de autocuidado para a maioria dos brasileiros. Por outro lado, hábitos como autocuidar do corpo, da higiene, evitar o tabagismo e o consumismo excessivo de bebidas alcoólicas não são atividades associadas ao autocuidado pela maioria. As constatações fazem parte de uma pesquisa online nacional do IBOPE, encomendada pela Bayer, para entender como a população brasileira cuida de si, o que significa autocuidado para esse público e quais os impactos da pandemia nessas rotinas. Entre os achados mais relevantes, o levantamento revelou que 84% dos entrevistados buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço deles consegue pôr em prática esses hábitos regularmente. O brasileiro atualmente entende que o autocuidado com o próprio corpo e saúde traz como principais benefícios o estímulo do sistema imunológico, são 31%, a diminuição da probabilidade de ficar doente, 25%, e a promoção do bem-estar, 21%. A pesquisa revelou ainda que os brasileiros veem a alimentação saudável como principal definição de autocuidado. 87% concordam que a saúde é resultado do que se come e 81% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor. Outro dado surpreendente está relacionado à dor. Segundo a pesquisa, 3 a cada 4 participantes declararam sentir algum tipo de dor frequentemente, com dores nas costas e dor na cabeça, figurando no topo da lista, 38% e 31%, respectivamente. Entre as mulheres, a proporção é ainda maior, com a dor presente no cotidiano, de 82% das respondentes. Como consequência, cerca de um quarto dos entrevistados toma algum analgésico, pelo menos uma vez por semana. Então, é uma notícia publicada aqui no site da Bayer. Então, vamos à primeira atividade. A primeira questão nos pede a finalidade do gênero textual. Qual a finalidade do texto? Então, o gênero textual é uma notícia. Qual a finalidade de uma notícia, então? É informar o leitor sobre um acontecimento. Então, a finalidade da notícia é informar o leitor sobre um acontecimento. Segundo o texto, quais são os sinônimos de autocuidado? Então, vamos fazer um movimento de retorno ao texto para poder localizar onde que está essa resposta. Então, logo aqui no segundo parágrafo, já há a resposta. Ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. Esses são os principais sinônimos de autocuidado. Então, aqui já nos aparece a resposta da questão número 2. Ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. Escolha 5 palavras-chave do texto. Como o próprio nome diz, a escolha dessas palavras dependerá da importância delas no texto. Em torno delas é que o texto é construído. Vamos fazer o movimento de retorno para poder localizar no texto estas palavras-chave. Então, nós temos aqui logo no início do título a palavra rotina, é uma palavra-chave
que vai em torno dela, que vai desenvolver o texto. Autocuidado, também é outra. Pesquisa. Na linha fina da notícia aparece autocuidado novamente. A palavra pandemia, porque a pesquisa foi feita em relação às pessoas diante da pandemia. Autocuidado aqui novamente, palavra-chave. Pandemia, repetindo. Rotinas, vai repetir aqui rotina novamente, no segundo parágrafo. Aqui voltando ao segundo, autocuidado novamente. E no último parágrafo aqui, autocuidado. Então, essas são as palavras-chave do texto. Então, vamos colocar lá na resposta da questão número 3. Então, temos autocuidado, pesquisa, rotina, hábitos, que eu não marquei lá no texto, mas também uma palavra-chave, e pandemia. Escreva 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto. Então, vamos retornar ao texto para poder localizar esta parte. Então, está aqui no segundo parágrafo, que vem falando: entender como a população brasileira cuida de si, o que significa autocuidado para esse público e quais os impactos da pandemia nessas rotinas. Então, são essas 3 ideias que vão ser desenvolvidas na notícia. Entender como a população brasileira cuida de si, o que significa autocuidado e quais os impactos da pandemia nessas rotinas. Qual é o assunto tratado na notícia? Então, nós vimos que é o autocuidado das pessoas durante a pandemia. Que circunstâncias levaram à realização da pesquisa noticiada? A Bayer quis entender como a população brasileira cuida de si e quais os impactos da pandemia nessa rotina. Atividade 2. Leia a explicação sobre figuras de linguagem, em seguida leia os textos a seguir e responda. Figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para criar efeitos de sentido nos textos. Veja alguns desses recursos. Então, aqui nos foram apresentados 7 recursos. O primeiro, metáfora. O que é uma metáfora? É um desses recursos estilísticos. Ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes. Então, a metáfora, ela é uma comparação, só que é uma comparação implícita, porque não há um elemento comparativo para nos mostrar na própria escrita o que está sendo comparado. Veja o exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Então, o que está sendo comparado? Vida está sendo comparada a uma nuvem. Então, aqui nós não temos um elemento comparativo, como a palavra como. Então, a palavra como, se ela aparecesse aqui, seria uma outra figura chamada comparação. Mas não aparece, então nós temos uma metáfora. Há o mesmo efeito comparativo, mas não há palavra que mostre a comparação. Então, nós precisamos de fazer uma leitura bem atenta para perceber o que está sendo comparado. Então, a vida é comparada a uma nuvem. Metonímia é o outro recurso. É a transposição de significados, considerando a parte pelo todo. É um tipo de metonímia, a troca da parte pelo todo. O exemplo que nos veio aqui: costumava ler Shakespeare. Então, houve a troca. A troca de quê? Não da parte pelo todo, mas do autor pela obra. Ao invés de falar a obra de Shakespeare, um livro de Shakespeare, falou o autor. Como eu vou ler uma pessoa? Então, há uma metonímia neste caso. É um recurso utilizado para transmitir um efeito de sentido. Outro exemplo mais comum: bebi um copo d'água. Então, eu não bebi um copo d'água, eu bebi o conteúdo que está no copo. Então, uma metonímia também. Então, a metonímia é quando há essa troca
de uma coisa por outra, tendo em vista a relação que há entre elas. No caso de bebi um copo d'água, houve a troca. Ao invés de falar o conteúdo do copo, foi falado o copo. Bebi um copo d'água. E o mesmo caso neste exemplo, ler Shakespeare. Então, não leio Shakespeare, eu leio a sua obra, os seus livros. Então, essa figura é chamada de metonímia. Hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Então, quando há um exagero. Exemplo, quase morri de estudar. Então, uma expressão que denota um exagero. Então, uma hipérbole. Chorei rios de lágrimas. Então, chorar rios. Então, também é um exagero, uma metáfora, uma hipérbole. Eufemismo, utilizado para suavizar o discurso. Então, ao invés de falar uma palavra que vai causar um impacto muito grande no leitor, no ouvinte, há uma troca de uma palavra que vai amenizar aquele sentido. Entregou a alma a Deus, morreu. Então, houve o quê? Um alívio da expressão, uma suavização. Então, há, nesse caso, um eufemismo. Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, veja que o jardim recebeu a característica humana, que é de olhar. Então, aqui nós temos uma personificação. Essa figura é muito presente nas fábulas, onde os animais recebem as características humanas, principalmente a de falar. Antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, a oposição de sentidos. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, ideias contrárias, sentidos contrários, guerra e paz. Então, são palavras de sentidos opostos. Então, nós temos uma antítese. Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Então, é a repetição de uma palavra para reforçar aquilo que se quer destacar. Parece-me que isto está errado. Então, parece-me que isto está errado. Então, temos um pleonasmo. Então, aqui nós temos a repetição do me para forçar o que? O destaque. Não precisava desse me. Parece que isto está errado, porque já está em primeira pessoa. Então, não precisaria do me. Então, o autor aqui colocou o me para poder destacar, para repetir uma ideia que ele queria reforçar. Então, aqui está disponível no site toda a matéria Figuras de Linguagem. Leia os textos e indique qual figura de linguagem foi utilizada em cada um deles. Então, nós temos um anúncio aqui do Hortifruti. E nele foi empregada a seguinte figura, veja. Limão desabafa. Já passei muito aperto na minha vida. Então, o limão está falando essa frase, porque foi introduzida aqui por essa frase aqui de um narrador. Limão desabafa. Então, limão está falando. Já passei muito aperto na minha vida. Então, limão ganhou característica humana, que é a de falar. Então, nós temos aqui a figura chamada personificação ou prosopopeia. Segundo texto. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Então, veja que nós temos a comparação. Compara o cão com o gato. Não temos o elemento comparativo, mas há uma comparação entre os dois. Então, a figura é uma metáfora. No texto 3, uma propaganda também da Lacta, e fala aqui, 5 novidades para deixar você de boca aberta. Fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Então, aqui foi usada a figura chamada antítese.
que é a utilização de palavras de sentido contrário. Fechada, aberta, fechada. Então, nós temos esse recurso para poder persuadir o interlocutor, o leitor, a comprar o produto anunciado. Qual a importância das figuras de linguagem nos textos acima? Então, as figuras de linguagem são usadas para quê? Qual a finalidade delas nos anúncios publicitários? Promover o produto anunciado, influenciando o leitor a adquirir o produto. Então, elas fazem esse efeito lá no texto. Tente reparar nos textos que lê no cotidiano, para a escola ou para outras finalidades, se aparecem figuras de linguagem e quais efeitos de sentido elas geram. Dê pelo menos 2 exemplos. Então, aqui uma resposta pessoal, na qual você vai pesquisar, né, dentre os textos que você lê e apresentar algum exemplo de figuras de linguagem. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!